Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É. É uma imensa alegria poder estar aqui. Sou praticante FT certificada desde 2010 também. Meu primeiro certificado foi em 2010. Tá? E eu uso essa técnica para mim, para os meus objetivos e para ajudar meus clientes ao redor do mundo a terem outros resultados nas suas vivências. Então hoje o meu assunto é um assunto que está borbulhando nas redes sociais, principalmente depois do carnaval, durante o carnaval, antes do carnaval, borbulha em muitos períodos do ano. Foi regente na minha vida esse tema, eu fui conduzida por muitos anos por esse tema. Fábio, rica noite para você. Natália, rica noite para você. Ana Carolina, rica noite para você também. Sejam bem-vindas. E nessa condição em que a gente tem essa dúvida, né? E muitas vezes a gente nem tem a dúvida porque é uma questão social. Então, as pessoas elas vivem sob esse estigma, que precisa encontrar alguém, depois que ela encontra alguém, que ela precisa casar, depois que ela casa, que ela precisa ter filhos, E para cada pessoa a história é diferente, não tem padrão, mas a gente aceitou isso socialmente, eu vi durante anos. O sofrimento foi grande, porque na verdade eu só consegui entender por que eu sofria tanto com isso, porque na verdade a minha história era diferente das outras pessoas, então, e cada um tem sua própria história. Então, esse estigma borbulha muito em grupos no WhatsApp, né? Eu mesmo faço parte de muitos grupos e um deles é parecido com o que eu tenho, que é de poder feminino, mas lá elas comentam explicitamente a necessidade que elas têm de ter alguém, a necessidade que elas têm de atrair alguém, a necessidade de ser interessante para alguém, né? E esse assunto, ele não tá só nas conversas dos adolescentes, né? O que eu vejo no meio das aulas, né? Nas entrelinhas, no final das aulas, né? A fisionomia dos alunos que procuram isso, né? E muitas vezes os alunos vêm conversar comigo a respeito, as alunas principalmente, sobre essas questões assim, eu queria encontrar uma pessoa legal para mim, E elas passam a vida inteira vivendo essa sina, esse estigma, essa marca da busca do amor fora delas, né? E sem perceber que a real causa de tudo isso é bem provável. Tem outras causas, mas uma das grandes causas é essa falta de percepção da origem deste problema, porque não a questão de buscar o outro, mas por que a gente busca o outro, né? O que está faltando em nós que a gente precisa buscar o outro desesperadamente para poder acreditar que é amado, que é aceito, que é acolhido, que é entendido, que é percebido, que é socialmente enquadrado, socialmente encaixado, e isso faz uma confusão na cabeça das pessoas, depois dá um monte de tratamento psicológico, e aí as pessoas vão a vida inteira, tem uma série na TV, Os Homens Vão de Marte, é pra lá que eu vou, né? Que eu acho um quadro, mas é justamente isso, essa instabilidade pela questão da presença do outro, a necessidade da presença do outro na nossa vida. E aí as pessoas ficam vivendo isso, elas ficam sendo absorvidas por isso, olhando só para esses joguinhos, eu chamo de jogos de amor, né? Então aí vem as revistas, eu lembro, eu tinha 12 anos, a primeira revista que eu peguei, e foi a última vez que eu peguei aquele tipo de revista, e dizia assim, 10 maneiras de você conquistar o seu grande amor, 10 formas de se tornar irresistível. Quer dizer que você tem que se enquadrar no que o outro procura, que ele também não está na origem da questão. Então, a vida toda, né? O dia inteiro, às vezes é a conversa
principal nos círculos de amizades dos adolescentes, que depois vai para a idade mais madura, que depois vai para a idade adulta, quando acontecem as separações e aí as pessoas entram naquela tristeza profunda, porque teve um fracasso em agradar o outro, né? Mas quando tudo isso começou, tá? Então aí a pessoa acha que o problema está no outro, está naquela pessoa, e na verdade é uma falha de interpretação das primeiras histórias. Né? Quais são as nossas primeiras histórias mal compreendidas, interpretadas de uma forma que dá a entender que a pessoa ficou carente? Né? A questão toda é que se a pessoa teve essas carências na infância, ela registrou os cuidados de pai ou de mãe ou dos dois como uma forma de carência, enquanto ela não curar isso, ela vai ser guiada, conduzida, regida por essas carências. Então, aí a pessoa vem para mim, né, para um atendimento, ela diz assim, eu rompi com meu namorado, tô muito infeliz, né? Ou então não tem uma relação estável, não tem uma relação saudável e ela quer trabalhar aquela relação ali. E na verdade aquela é um reflexo das anteriores, tá? Então, quando as primeiras relações aconteceram de forma consciente ou inconsciente para aquela pessoa, que vai desde a idade, enquanto está na barriga da mãe, passando pela infância, tudo isso merece check-up, tudo isso merece a percepção das imagens residuais para ver como precisa ser provocadas as percepções, né? Porque isso não vai se mostrar, porque são processos traumáticos, não vai se mostrar naturalmente, precisa uma provocação. Na EFT chamado de gatilho, tá? Tem os gatilhos mentais, mas principalmente os gatilhos emocionais, né? Porque se a pessoa não trabalhar essas questões de base, ela vai, e hoje eu atendi mais uma cliente e foi assim também, né? Ela primeiro vai ser conduzida, e quando ela começa a perceber que está sendo conduzida pelo seu lado infantil ferido, ela começa a lutar contra esse lado infantil ferido. Okay? E aí nessa luta ela vai rejeitar completamente esse lado infantil, e esse é o lado da vivacidade, das experiências, e na verdade essas feridas são só uma parte de tudo que aconteceu. Então o que precisa fazer? O lado adulto vai lá, cura aquelas feridas e consegue aproveitar o lado da experiência, ok? Então, como teve o caso de uma cliente minha, perdeu a mãe e o pai, foi pro orfanato, aí do orfanato foi adotada pelos próprios parentes, um tio, uma tia, que também não deram bola, depois os irmãos de sangue todos morreram, né? Parece uma desgraceira, mas a grande questão é o que a pessoa está aprendendo com tudo isso, né? Qual é a mensagem que a pessoa precisa entender que ela não está captando? E por isso os processos relacionais estão tão confusos. Parece assim que a pessoa está estigmatizada pela desgraça. E na verdade muitas vezes ela precisa se dar conta que ela tem um passado, isso não dá para negar, aconteceu dessa maneira. Muitas vezes a gente não vai ter explicação por que aconteceu isso dessa maneira, mas precisa curar. Como adulto, é o que cura a criança, é o que para de brigar com a criança ferida de si mesmo, para começar, e depois dá o suporte, dá o apoio, né? Fica do lado, cresce junto e reabsorve essa energia trancada na infância. Então, a pessoa que não faz essas etapas, o que vai acontecer com ela? Tranca tudo, ok?
porque a parte relacional é a mesma parte da criatividade, das relações também com dinheiro. E para essa minha cliente de hoje à tarde, envolveu o quê? Essa questão dela ter recebido uma herança e essa herança ter vindo no lugar do afeto infantil que não existiu. Então, mesmo o local sendo excelente ponto de aluguel, super bem localizado, o ambiente super bem tratado, ela me disse até que levou uma pessoa lá para limpar a energia daquele ambiente. O que estava acontecendo? Ela tinha aquela não compreensão, porque ela estava sendo regida pela criança que estava ferida, magoada dentro dela, né? Se deixando conduzir por essa instabilidade, por essa carência, por essa falta da infância, e não aceitava, essa parte dela ferida, não aceitava que houvesse uma compensação financeira no lugar do afeto, ok? Então, da falta de afeto, na verdade, né? Porque o pai não se casou com a mãe dela e teve uma vida com uma outra pessoa e teve filhos com essa outra pessoa, né? E depois, quando esse pai morreu e ela tinha 13 anos, olha só, né? Parece o pacote da desgraça, né? Ela se sentiu ainda mais sozinha, porque já não tinha muito do pai e passou a ter nada. Passou e recebeu uma coisa que não compensava esse passado, mas não compensava para quem? Para aquela criança lá que não recebeu. Por isso que é tão importante o trabalho com o arquétipo da criança ferida, da criança que está fixada na ideia que só o pai e a mãe é que vão preencher, mas na verdade é na fase infantil. Na fase adulta, quem se preenche é a própria pessoa. E é isso que as pessoas passam a vida inteira lutando, né? Gastam anos e anos de tratamento psicológico, psiquiátrico. Elas estão lá e elas estão nessa resistência, né? E a importância de ver esse conjunto das feridas, esse conjunto dos traumas e principalmente o que aconteceu depois da perda, do trauma, da ferida, da ausência, né? Então, no caso dela, ela tinha os pais, mas é como se ela fosse órfã. Né? Órfã de pais vivos. Essa é uma expressão que uma amiga minha usa, que eu assim, tenho uma concordância grande, né? E se a pessoa, eu sempre digo que existe uma maneira da gente ver se existe uma mácula ainda no corpo com relação, uma mácula, que eu quero dizer com mácula, uma marca desconfortável no corpo, né? Uma disruptura da malha energética, que é assim que é interpretado pela EFT, tá? Quanto aos eventos passados. Eu peço sempre para meus clientes olharem para as imagens, se eles têm imagens residuais das histórias que eles estão me contando. Ok? Ok, tá falando sobre a perda do pai, tá? A morte do pai. O que você lembra disso? Como você percebe que imagem vem? Se tivesse uma imagem, qual seria? Tá? E se tem uma imagem desse evento... Okay? E principalmente como a pessoa se sente ainda com essa imagem, tem muito ali para fazer EFT e dar a liberdade emocional para a pessoa. E ainda a importância, depois que a pessoa perceber, e a percepção precisa sendo sentida, não é o entendimento, é a percepção é sempre no corpo. Okay? A importância de fazer EFT para antes e depois observar a cena e ver como a cena está mudando, tá? Da condição inicial, como ela ficou depois da primeira sequência, da segunda sequência, da terceira sequência, até que essa imagem suma completamente, ela perde o poder sobre o momento presente. Tá? Eu lembro que no início, quando eu tinha os clientes, eu não trabalhava ainda com as imagens, eu comecei a trabalhar com as imagens quase uns 6 meses depois
6 meses a 8 meses depois que eu aprendi a técnica. Porque no primeiro curso que eu fiz não tinha questão das imagens, era a EFT tradicional, né? A EFT do Gary Craig, como ele criou nos Estados Unidos, tá? E aí, quando eu comecei a trabalhar com as imagens, eu tenho uma cliente que ela tem um problema de angina, né? Mas é uma angina psicológica, porque ela vai no médico e não encontra nada lá. E antes de dormir, ela sente uma falta de ar, uma coisa no peito. E eu vou dizer que ela já toma 12 medicamentos, né? Já passou por 8, agora toma 12. Já fez já fez as carótidas, ela já, ai meu Deus do céu, volta e meia ela vai para o hospital e aí tem que fazer 1000 tratamentos do coração, da respiração, ela tá sempre envolvida com alguma coisa de saúde, né? E eu lembro que na época ela chegou com uma tremenda dor, Nara, a minha angina hoje tá terrível, eu tô me sentindo muito mal, eu tô muito mal, tô muito mal, tô muito mal. E aí nós começamos a fazer EFT, porque eu sabia que tinha a história dela com o marido, que o marido trocou lá por outra, e ela ficou sabendo por um telegrama da outra esposa grávida. E aí, que chegou na mão dela por engano, e ela vendo o marido ir embora, e ela com aquela carta na mão, era a imagem que ela tinha, com aquele telegrama na mão, na época do telegrama ainda, né? E foi o que eu perguntei pra ela, na época que eu atendi, eu já trabalhava com imagens, eu dizia assim, tu tem ainda a imagem dessa cena dele indo e tu com o telegrama não tem? Pois é, a gente precisa fazer EFT com isso. Então aí nós começamos a fazer EFT, resultado, final do atendimento, ela não tinha dor nenhuma o que ela chamava de angina, aquela pressão, tinha nada. Aí ela ia para casa, dormia, voltava. Passava uns dias bem, trabalhava bem, caminhava bem, que até dificuldade para caminhar ela tem por causa dessa dor. Porque ela não consegue respirar fundo, né? Tudo dói no tórax, na frente. E no final das contas, o que aconteceu? Toda vez que ela voltava para mim e ela dizia que tinha aquela dor, aí eu disse para ela, tem uma resistência aí. Claro, tu não quer deixar isso ir, tem uma parte tua que quer ficar bem, mas uma parte tua não quer deixar isso ir. Porque o ex-marido nunca se desculpou, ele deixou tudo por isso mesmo, né? Quando tu pediu para se separar, ele aceitou se separar e tu ficou com toda a sobrecarga de criar os 2 filhos, mas a questão toda é que nunca ele se redimiu, né? Então, dentro dela, precisava ainda fazer um trabalho com a criança birrenta, né? Com a parte dela birrenta, né? Ela mais nova, na época o evento já tinha acontecido há 30 anos, né? Seria praticamente na metade da vida dela quando aconteceu. Então precisava fazer um trabalho com aquela que era a jovem que levou o susto, né? Que foi traída. Precisava fazer o trabalho. E ela se negou a fazer o trabalho, ela não quis. Então aí, o que acontece? Até hoje ela tem as anginas, as dores no peito, que nenhum médico descobre o que é. Ela pula de técnica em técnica, sendo que a EFT é uma técnica, é a única técnica que eu conheço que transforma as imagens, né? Ah, coisa boa, Márcia. A Márcia está dizendo, boa noite, eu fiz mais um atendimento com a Nara. Esse foi uma grande contribuição. Ai, coisa boa. Que beleza, Márcia. Fico muito contente pelo teu retorno, ok? E a questão toda é, se a gente não trabalha essas feridas iniciais, elas vão ser o nosso carro-chefe. Porque como adultos, a nossa primeira responsabilidade, a nossa primeira missão de vida é zerar isso. É deixar isso realmente no passado. Aconteceu. Foi traumático? Foi. Tanto que a gente está aqui balançado e sendo criado, desgovernado por essa energia, né? Sendo conduzido, mas errando que acertando com essa energia. Mas é justamente porque isso é muito forte na nossa vida que precisa um olhar intensivo, que precisa a nossa dedicação como adultos e que precisa, tá, fazer essa cura. Na verdade, o que eu chamaria isso de cura? Tirar isso da nossa malha energética.
como sendo um evento traumático. Que nem eu comentei antes, nem sempre a gente vai entender todas as razões porque isso aconteceu dessa maneira, mas a gente pode se dar uma chance de se curar, de se dar amor, de permitir seguir mesmo assim, percebendo também que houveram experiências que foram produtivas, coisas aconteceram, nos deixaram cicatrizes e aprendizados. Tá? Uma das grandes imagens assim que fica no final do filme da Forma da Água, que é esse filme que está até concorrendo ao Oscar, se não me engano está concorrendo a 12 Oscars, né? Ela no final ela leva um tiro e ela cai como se estivesse morta, né? A protagonista do filme, a faxineira. E o mutante faz ela voltar à vida. E ela tinha cicatrizes no pescoço, que por ali ela começa a respirar, como se fosse guelras, né? Então tem uma simbologia ali escondido que, ok, existem feridas, mas também tem aprendizagem. E é nessa aprendizagem é que a vida realmente gira. Okay? As circunstâncias, por isso que muita gente fala, o machucado vai existir, mas como a gente interpreta, o machucado são outros 500, né? Existe a dor, mas o sofrimento é opcional, né? Se fala tudo isso a respeito, mas como reverter esse processo, ninguém explica. Vai num psicólogo 15, 20 anos, tu vai resolver isso. É muito tempo para ficar em sofrimento e para ficar carregando bagagens desnecessárias. Eu tenho muitas clientes que usam várias técnicas juntas. A Júlia está comentando aqui. Obrigada, Júlia, pelo comentário. Margarida, pelos coraçõezinhos, ok? A Júlia está comentando aqui, Júlia Santos. Boa noite, a FT tem me ajudado muito. Que coisa boa, porque é uma técnica de autoaplicação. Tá? E as pessoas têm a oportunidade, né, de se dar uma chance de se cuidar, se dar uma chance de deixar o passado no passado. Então, assim, que as pessoas percebam, tá, que não é o outro que vai ser a minha bengala emocional, sou eu mesmo. Eu até fiz uma live a respeito do Guerra nas Estrelas. Eu recomendo que depois vocês entrem no canal do YouTube e vejam essa live, tá? Sobre Guerra nas Estrelas, a saga dos Jedi, da família Skywalker, né? E tudo que se passa junto lá, mas principalmente essa questão do eu, adulto, me dou amor, atenção, curou minhas feridas, me liberto dessa necessidade de ser conduzido pelas minhas partes feridas, então, e posso seguir em frente, tá? Construir uma vida bacana. Eu penso muitas vezes assim, porque eu conheci a FT desde 2010, anteriormente eu usava outras técnicas, mas eu percebi que ainda faltava alguma coisa, estava faltando eu chegar num estágio para poder sintonizar, tá? Nessa nova técnica, né? Tanto que é uma técnica que tem 20 e poucos anos, ele é de 95, então ela tem 22 para 23 anos, mas faltava essa conjuntura, né? Juntar uma bagagem e ter alguém que passe a técnica, né? Tem que ter essa conjuntura aí. Então, muitas vezes falta a parte da gente para encaixar com essa técnica que dá a libertação emocional, que permite a gente seguir mesmo assim, que transforma cenas traumáticas, ou faz elas desaparecerem ou transforma em cenas de sucesso. Então, a importância de nós cuidarmos de nós, não ficarmos esperando migalhas emocionais, mendigando migalhas emocionais, ok? A criança é óbvio que ela precisa da atenção dos seus guardadores, porque ela não é autônoma, ela não tem consciência total para lidar com todas as questões
ela não tem formação, ela não tem corpo pronto, ela não tem autonomia para isso. Mas depois que essa autonomia chega, a primeira coisa é trabalhar essa bagagem. O bacana é que o meu sonho é que as gerações, não precisam ser muito futuras, mas eu já vejo, né? Eu já consegui ter muitas clientes que depois viraram mães, e eu vejo assim a transformação na relação com seus filhos, né? Primeiro, a possibilidade de sair da condição da necessidade de receber amor e começa a dar amor, né? Começa a dar amor sem esperar nada em troca, porque o que tu vai esperar em troca de um bebê? O bebê não, né? Não tem como te dar amor, porque ele faz o que ele pode, ele não sabe falar, ele não sabe andar, né? Faz bastante sujeirinha, tem muitas necessidades, né? E aquele sorriso, o olhar da criança, elas são uma simbologia de gratidão, tá? E a mãe vai lá e ela alimenta aquele amor, às vezes alimenta aquele amor a vida inteira, tá? E é tudo direcionado. Então tu vê, a pessoa achava que tinha uma aversão a relacionamento, porque o relacionamento dos pais foi complicado, e ela nem estava sabendo disso. Foi numa sequência de RT que essa pessoa descobriu isso. E aí isso se transformar, isso mudar completamente e a pessoa ter uma vida, ter filhos, dar continuidade à sua vida, indiferente ter filhos ou não, ter um casamento ou não, dar continuidade na sua vida, progredir na sua vida, ok? Então assim, o primeiro passo, trabalhar a criança ferida, resgatar essa criança, dar amor para ela, parar de brigar com ela, de querer evitar, de querer ter distância. Até posso outro dia fazer uma live só para que vocês saibam sinalizar se a criança ferida ainda, a gente está em oposição à criança ferida, né? Seria uma live bem legal, né? Como detectar se a criança ferida, eu estou anotando aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, se a criança ferida está em oposição a gente ou a gente está em oposição a ela, porque normalmente a gente é em oposição a ela, porque o evento traumático a gente vai querer distância, uma parte nossa vai querer distância, né? E outra parte nossa vai ficar parada naquilo ali e vai ser regido por aquilo ali. E vai achar que é o adulto que está regendo a história. Vai achar que os medos que tem é do adulto. Vai achar que as dúvidas que tem é do adulto. E na verdade, como está focado naquela criança carente, está sendo regido pelo trauma da escassez. Do amor, do afeto, das finanças, nos relacionamentos, na saúde, na independência emocional, no centramento, no entendimento. Aí depois chega e diz, eu tenho baixa autoestima, não me curto, não me gosto. Aí quer que alguém olhe. Aí algumas pessoas comentam assim, tu precisa te amar. Mas como? E aí a primeira resposta, o primeiro foco, a primeira sequência de EFT precisa ser para essas antigas memórias de carência, de reprovação, de não aceitação, de desvalorização. Todas as palavras que eu estou falando, elas são gatilhos. Porque quando a pessoa quer realmente uma transformação na vida dela, ela vai precisar usar gatilhos, ela vai precisar ver cenas residuais, tudo isso com a intenção de levar luz, de curar e de se permitir seguir. Tá? Mesmo assim a gente faz um monte de coisa com todos esses traumas de pendurado, imagina se a gente limpa. Aí depois vem o medo do futuro, né? Se eu limpar tudo isso, quem eu serei? Uma nova pessoa, a pessoa que realmente veio para ser nessa existência. Plena, próspera, ativa. Tá? A pessoa que veio para interagir com o mundo, para mostrar seus dons,
seus talentos e até aceitar receber dinheiro por eles. Por que não? Tá? Então, a importância, eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho meus apontamentos, né? A importância de trabalhar a criança carente, a criança ferida, com a intenção de parar de rejeitar, para começar. E nesse cuidado, curando essas feridas, curando esses traumas, a pessoa resgata aquela energia que ficou parada no passado. Então ela vai ter mais criatividade, vai ter mais energia, ela vai ter mais liberdade, ela vai se sentir mais plena, porque a energia voltou. É uma parte da energia dela que tá lá, né? Numa coisa que aconteceu às vezes 40 anos, 50 anos, ok? Eu já tive casos, aconteceu há 60 anos e eu não aceito. Puxa vida, que vida é essa? Que condição de existência é essa? Então, a importância de ver essas cenas, tá? E oferecer amor, mesmo que saiba que no início essa criança ferida, ela não vai estar tão aberta para esse amor assim. Por que ela não vai estar aberta? Porque ela ainda está vinculada aos traumas. E as pessoas que ela sentiu, que ela teve essa condição de ruptura da malha energética traçada, né? Interpretada como trauma. Então, resumindo, tenho vídeos ótimos falando da criança carente e ferida, tenho um vídeo ótimo sobre criança birrenta, e é importante no final dar amor. Então nós vamos fazer uma sequência de FT para a gente poder trabalhar esse amor. Antes da gente fazer FT, deixa eu dar um oi para um pessoal aí que apareceu e eu não dei oi ainda. Que legal, bastante gente, muito bom, muito legal. Ai meu Deus, deixa eu ver onde aqui. Marisa, Rica Noite, RM Oliveira, Lúcia Gasparini, desculpe, Rosana, Elizabeth, Miriam, Vera, Valéria. Aproveitem e já vão compartilhando aí a nossa live no seu Facebook para outras pessoas poderem acessar, hein? Célia, Sandra, Caroline, Chayane, Márcia Farias, a Márcia Barreto já deu oi, Heloísa, Mariângela, a Júlia também já tinha dado oi, olá Margarida, Marcelo, Rose, Rita, Luiz, Luciana, Débora Sil e Márcia de Souza, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos à sequência de FT. Respira fundo e solta. Repitam depois de mim. Mesmo que não recebi amor o quanto eu gostaria, quanto era necessário, quanto eu precisava, eu escolho irradiar amor para mim mesmo assim. Mesmo que eu acho que eram meus pais que eram me dar esse amor, eram eles para ter me dado esse amor. Eu escolho irradiar amor para essa parte resistente mesmo assim. Mesmo que houve rejeição de mim em algum momento da minha infância ou adolescência, ou até na minha gestação, eu escolho me acolher completamente. Topo da cabeça. Eu olho para essa parte de mim solitária e carente, pedindo amor desde pequena, precisando de amor desde pequena, sentindo carência desde pequena. Eu escolho dar amor para essa parte mesmo assim. Eu escolho emitir energia rosa do meu peito para essa parte de mim que tem temores, medos, traumas, inseguranças.
que muitas vezes se sentiu desprotegida, que muitas vezes se sentiu solitária, que muitas vezes se sentiu recusada, se sentiu rejeitada. Eu dou amor mesmo assim. Pode ser que essa parte de mim não aceite de cara. Pode ser que essa parte de mim resista a esse amor que eu entrego de coração. Mas não tem problema. O ato de dar amor já é meu pagamento. Já estou fazendo a minha parte. Isso me traz paz e tranquilidade. Eu aceito o amor que eu posso dar. Eu aceito dar amor. Eu me dou a chance de receber meu próprio amor, minha própria atenção, meu próprio cuidado. Eu imagino uma energia rosa saindo do meu tórax e inundando essa parte carente de mim, soltando as resistências em olhar para esse passado, soltando a insegurança de olhar para o passado e enviando amor de todo o coração e desprendimento. Um desprendimento que eu escolho ter também. Respira fundo. Então, nossa live de hoje fica por aqui. Essa semana nós falamos só sobre relacionamentos, tá? E eu quero dizer que os replays estão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Se ainda não está cadastrado lá, se cadastra, compartilha, comenta, deixe sugestões para novas lives, né? O pessoal tá me pedindo bastante para falar sobre gestão das finanças, tá? E eu tenho informações importantíssimas para passar, é bem provável que seja o próximo assunto. E quero desejar a todos uma rica noite e excelente final de semana. E nos vemos segunda-feira às 8h30. Tchau!